Vamos sim, Nancy. Também gosto de estar ali, no silêncio, ouvindo o barulho natural do rio. Dou vazão aos meus pensamentos, reavalio meus atos e fortaleço-me. Seguiram felizes. Ao chegarem à margem do rio, Nancy solicitou: por favor, coloque-me no chão. Vilma se espantou com a solicitação de Nancy. Nunca ela havia feito um pedido assim. Não gostava de se sentir impotente por não conseguir se locomover. Tentou argumentar, mas Nancy foi firme e voltou a pedir o que desejava. Vilma esticou a manta na grama bem próximo à margem e colocou Nancy. Ficou atenta, observando a reação dela. Percebeu que a menina tentava movimentar seu tronco, no início bem levemente. Depois seu movimento foi aumentando conforme se sentia mais segura. Nancy, você está bem? Estou, Vilma. Não fique preocupada. Nada faço que não seja normal para pessoas como eu, que dependem apenas de um tronco para se locomover. O que deu em você? Nunca quis sair da sua cadeira. O que me deu, Vilma, é que agora tenho maior consciência de que não posso me colocar na posição de vítima. Quantas pessoas são como eu e fazem coisas extraordinárias sem constrangimentos, usando suas limitações, por que não posso também? Fiquei muito tempo vendo apenas a vida passar diante dos meus olhos. Agora quero viver intensamente mesmo sendo como sou. Deus me fez assim e é assim que preciso aprender a viver. Perdi tempo demais esses anos todos. Vilma estava completamente surpresa. Sua mãe, Clara e Hugo vão achar tudo isso inacreditável, mas ficarão muito felizes, tenho certeza, do mesmo jeito que eu estou vendo quanto você está se superando. Como posso falar de superação para as pessoas, Vilma, se não supero a mim mesma? Como falar de Deus se não cumpro com coragem minha tarefa aqui na Terra? Aprendi que o exemplo ensina mais que 1000 palavras vazias, Vilma. Vilma realmente estava impressionada com a atitude de Nancy. Não pode ser que ela tenha aprendido isso sozinha, pensou. Quem está ensinando tudo isso a você, Nancy? Se eu lhe contar um segredo, Vilma, não vai rir de mim? Evidente que não, Nancy, jamais faria isso. Tenho uma amiga espiritual que me ajuda a entender as coisas que falo nas reuniões. É ela que me diz o que devo falar e como falar. Não sei como isso se chama, mas é assim que acontece. De repente estou falando coisas que nem conheço, mas sinto que é a verdade. Eu já imaginava isso, Nancy. Você é inspirada por um amigo espiritual, possui sensibilidade para captar as inspirações e transmiti-las às pessoas. Esse amigo já se identificou? Sim, é uma amiga, ela diz chamar-se Hortência. Eu já consegui vê-la, é um espírito muito bonito e suave. Você tem medo? Não, nem um pouco. Me faz bem saber que alguém do outro lado da vida se preocupa comigo e confia em mim. Por esse motivo, Vilma, disse que preciso fazer o que falo para os outros. Foi ela quem lhe ensinou isso? Sim, isso e outras coisas, principalmente me aceitar integralmente como sou, pois esse é o caminho da minha redenção. Vilma estava emocionada. Você é realmente uma pessoa especial, Nancy. Não, Vilma, não sou especial, pelo contrário, sou uma devedora que recebeu de Deus as ferramentas para se redimir do passado. Com lágrimas nos olhos, Vilma falou. Conte sempre comigo, Nancy. Admiro sua fé e força para lutar. Saiba que estarei sempre perto de você, acredite nisso. Acredito, Vilma, e lhe agradeço. Você me faz muito bem e eu sei que se em algum momento eu fracassar, você vai me sustentar e me levar de volta para o caminho seguro. Ambas não perceberam a presença de Hortência e de Tomás, que, elevando o pensamento a mais alto, oraram. Obrigado, Senhor, por estarmos conseguindo direcionar essa irmãzinha para o seu caminho, que a vossa luz ilumine sempre em suas buscas. Quebrando o encanto do momento, Vilma avisou. Muito bem, mocinha, já é hora de voltarmos para o almoço. Vamos. Nancy concordou e ambas retornaram para casa,
levando no coração a certeza cada vez mais forte de que ninguém passa por espinhos se não desprezou as rosas em algum lugar do passado. Assim que chegaram, Vilma disse animada: Nancy tem uma surpresa para vocês. Surpresa? O que será que minha irmã preparou? Perguntou Hugo. Sem responder, Nancy pediu a Vilma que a colocasse no chão. Espantados, todos disseram ao mesmo tempo: Nancy, o que vai fazer? Por favor, minha filha, não faça isso, exclamou Sylvia apreensiva. Mãe, deixe-me viver a minha história, esse é o meu mundo e não quero mais fugir dele, pelo contrário, quero que ele seja do jeito que é. Não posso fazer muita coisa, aliás, bem pouca, mas posso ser um pouquinho mais independente. Veja. Para surpresa de todos, ela começou a balançar seu tronco fazendo movimentar-se para todos os lados. Veja, mãe, posso andar, claro que da minha maneira, mas é uma forma que descobri para locomover-me. Sylvia não suportou a emoção. Abraçou fortemente a filha e misturou suas lágrimas às de Nancy, que também ficou emocionada. Tem certeza de que é isso que quer? Tenho, mãe. Descobri que posso fazer isso e quero fazer, não me impeça, por favor. Não, filha, estamos todos do seu lado, aprendendo com você a sermos mais humanos. Hugo aproximou-se de Clara e sussurrou em seu ouvido. Você percebeu como Nancy está mais lúcida, mais presente do que antes? Percebi, Hugo. Quase não se percebe mais sua limitação cerebral. Às vezes penso que era ela quem se impunha à distância das pessoas, vivendo em um mundo só seu, sem dar abertura para que ninguém chegasse até ela. Exceto você, Vilma, afirmou Hugo. Talvez porque sentisse confiança em nós, apoio, enfim, razões que somente ela conhece. Mas estou muito feliz por ela. Eu também, concluiu Clara. A doença que agride nosso corpo, que o machuca, que o fere até sangrar pode ser o princípio, mas também o fim. Passando pela estrada espinhosa com humildade, sem revolta, tendo consciência de que somos responsáveis pelos nossos atos, chegaremos ao fim dos nossos débitos, e o fim dos débitos equivale ao princípio da nossa elevação espiritual. O princípio e o fim se misturam através da quitação de nossas dívidas e da construção do progresso espiritual. Para ver todas as partes de um audiolivro, entre no canal e clique em playlist ou vídeos. Capítulo 15. Perdoar é uma dádiva. Janete não se importava mais com a relação de Augusto e Clara. Estava preocupada com Pedro, que mudara firmemente sua postura em relação a ela. Leandra não vivia outra situação que não a relacionada com Augusto. A cada dia mais se envolvia com pensamento de vingança, pois sua vaidade não admitia ter sido trocada por outra. Decidida, voltou a procurar Janete. Você precisa me ajudar, afinal sempre me quis como sua nora. Por que agora me despreza? Eu não a estou desprezando, Leandra. Acontece que estou muito cismada com o Pedro. Por quê? Ele está esquisito, não me obedece mais. Deixou de ser submisso e ostenta uma valentia e segurança que preciso saber de onde vem. Por que não pergunta para ele? Ponha as cartas na mesa, Dona Janete. Mostre-lhe que não aprova a sua conduta e ouça o que ele tem a dizer. Leandra, ele não me ouve, muito menos me explica alguma coisa. É como se minha opinião não importasse mais. Tenho a sensação de que fica me vigiando o tempo todo. Ele escutou nossa conversa outro dia e disse que não vai permitir que eu faça qualquer coisa que prejudique Augusto. Estranho não, Dona Janete? E o que é pior? Vive de segredo com Augusto. Leandra, que não estava acostumada a discutir problemas que não fossem os seus, por essa razão logo deu por encerrada a visita. Bem, Dona Janete, a gente se fala outro dia. Se tiver novidade a senhora me telefona, está bem? Está, Leandra, até outro dia. Assim que Leandra saiu, Janete pensou. Não sei como fui me meter com essa garota. Agora, não vai mais me deixar em paz.
Não quero mais me preocupar com Augusto. Se o que ele quer é fazer parte de uma família sem berço, correndo o risco de ter um filho deficiente, e corra esse risco. Quanto a mim, não vou mover um dedo para ajudá-lo no caso de precisar. Pedro, assim que recebeu o telefonema de Augusto, correu ao seu encontro ansioso. Então, meu filho, o detetive descobriu alguma pista da família de João? Parece que sim, pai. Vamos até seu escritório, ele nos espera. Seguiram ansiosos. Pedro mal podia esperar. Lembrava-se do ocorrido e sentia forte arrependimento e vergonha por ter agido de uma forma tão vil. Meu Deus, será que mereço perdão? Pai, disse Augusto, agora a hora é de tentar amenizar sua má ação, se não com João, que já não está mais aqui, pelo menos com sua família. Temos de saber como vivem e tentar de alguma forma uma reparação. Tem razão, meu filho. Quando agimos impensadamente geralmente cometemos desastres, não raro, irreparáveis. Chegaram ao escritório de Arnaldo, que de imediato colocou-os a par de sua investigação. Ao que tudo indica, senhor Pedro, encontrei a família que procura aí, para lhe ser franco, não foi difícil, pois ainda residem na cidade. Augusto se animou. Podemos vê-los? Se quiserem podemos ir agora. Pedro se assustou, teve receio de encontrar as pessoas que tanto prejudicara no passado. Como será que seremos recebidos? Perguntou assustado. Só indo até lá para sabermos, pai. Fique calmo, vamos agir com cautela para não colocar tudo a perder. Seu filho tem razão. Vamos fazer tudo com cautela respeitando-os e entendendo que quando souberem do motivo poderão assumir uma atitude um pouco áspera em relação ao Senhor. Os filhos já devem estar adultos. Claro, pai, já se passaram mais de 20 anos, na época deviam ser crianças bem pequenas. Elas ainda moram com a mãe. Sim. A mãe é uma senhora. Vamos. No caminho, Pedro não conseguia disfarçar sua apreensão. A culpa o deixava ansioso e receoso pelo que encontraria. Quem abriu a porta foi uma jovem de estatura mediana, cabelos pretos desalinhados, rosto bonito, mas marcado pela luta diária de trabalho exaustivo. O que desejam? Perguntou com educação. Gostaríamos de falar com a dona da casa. Pode ser? Sem responder, ela chamou a mãe. Apareceu uma senhora de fisionomia cansada, que estampava a dor e o sofrimento pela doença que fragilizava seu corpo franzino. Pois não, em que posso lhes ser útil? Podemos entrar? Perguntou Arnaldo, desenvolto, acostumado com situações como aquela. Sem responder, Lucinda chamou sua sogra. Dona Carmen, a senhora pode vir aqui um instante? Apareceu uma senhorinha cujo rosto pareceu familiar a Augusto. O que foi, Lucinda? Esses senhores querem entrar, mas não os conheço. Posso saber o que o desejam? Perguntou Carmen com gentileza. Arnaldo adiantou-se e respondeu. Desejamos falar sobre o seu filho João. Perceberam que o rosto de Carmen se contraiu. O que desejam? Ele está morto há mais de 20 anos. É sobre isso que desejamos lhe falar. Poderia nos atender? Carmen titubeou um pouco e por fim respondeu. Entrem. Assim que se acomodaram, Arnaldo falou. Poderia nos falar sobre o seu filho João? Posso, se me derem um motivo lógico para isso. É um assunto que não me agrada, traz-me profundo sofrimento, embora já tenha passado muito tempo. Desculpe, senhora, mas é um assunto que se faz necessário e creio que vai trazer benefícios a toda a sua família. Está bem. O que desejam saber? Se não se importa, sobre a vida dele e a razão da sua morte. Perceberam os olhos umedecidos de Carmen. Desculpem, mas não consigo falar de meu filho sem me comover. Ele era um rapaz trabalhador, esforçado e direito. Certa vez ele foi fazer um pagamento para a firma em que trabalhava. Era uma quantia muito alta, e a pessoa da empresa credora recebeu o dinheiro,
forneceu um recibo com uma rubrica planejadamente ilegível e posteriormente negou ter recebido o dinheiro. Para encurtar a história, João foi acusado de ter ficado com o dinheiro e ninguém acreditou que ele era inocente. O homem que realmente havia ficado com o dinheiro, nada fez ao vê-lo ser acusado. Não suportando a dor e a vergonha diante da família, meu filho, que sempre foi honesto, matou-se, preferiu a morte a ser visto pelos seus filhos como um ladrão. Augusto olhou para o pai e se preocupou com a palidez estampada em seu rosto. Apertou discretamente sua mão e lhe disse: calma. Arnaldo continuou: a senhora conhece a pessoa responsável por esse ato? Não, mas gostaria de conhecer para poder dizer tudo o que penso a esse respeito. E se ele a procurasse para pedir seu perdão, a senhora iria perdoá-lo? Ele jamais faria isso, não depois de tantos anos, mesmo porque deve ser uma pessoa sem caráter. Se assim não fosse, jamais faria o que fez. Lucinda e a filha permaneciam em silêncio, não ousavam dizer uma só palavra, nunca conseguiram se recuperar da tragédia que se abateu sobre a família. A lembrança dolorosa ainda sangrava como uma ferida recente. Arnaldo repetiu a pergunta: vocês perdoariam essa pessoa se ela se apresentasse para pedir perdão? Não sei, não imagino isso acontecendo. Vovó tem razão, completou Terezinha, para que pensar em algo que jamais acontecerá. Tomando coragem, Pedro se revelou: engano de vocês. Estou aqui para pedir perdão pelo ato infame que cometi no passado. Sei que possuem todos os motivos do mundo para estarem magoadas e revoltadas, não lhes tiro a razão. Mas, se puderem, peço que me perdoem. Quero saber como posso ajudá-las. Quero reparar o mal que lhes causei e de alguma forma ser-lhes útil, fazer alguma coisa por vocês. As palavras de Pedro caíram como uma bomba naquela casa. Ninguém conseguia dizer nada, tamanho o impacto. Pedro, tentando quebrar o silêncio, voltou a dizer: peço que acreditem na minha sinceridade. Entendo que é difícil, pois 20 e poucos anos nos separam desse fato lamentável que cometi por ser inconsequente, mas penso que nunca é tarde para reconhecer o próprio erro. Se queriam a punição para mim, podem crer que eu mesmo construí minha prisão no arrependimento e na culpa. Carmen, refeita da surpresa, retrucou: devo confessar que passei muito tempo odiando o Senhor, mesmo sem conhecê-lo, mas agora, olhando-o, não sinto ódio nem rancor, pois aprendi que o ofensor sofre mais do que o ofendido. Portanto, aceito seu pedido de perdão. Lucinda respondeu indignada: a senhora não pode dizer isso, dona Carmen, meu marido morreu por culpa dele. Vivi todos esses anos na saudade e no sofrimento de ver meus filhos sem pai. Agora, por causa de um monte de palavras bonitas, a senhora diz que o perdoa. Ele matou seu filho. Lucinda, não é a mim ou a você que esse senhor precisa pedir desculpas. Tem de se entender com Deus, pois agiu contra as leis de amor. João deu testemunha da sua falta de fé naquele que o criou e optou por desertar da vida sem lutar com coragem para provar sua inocência. Terezinha, que a tudo ouvia em silêncio, apenas chorava, sem saber o que dizer ou pensar. Pedro não ousava dizer mais nada. Augusto admirava a coragem de seu pai em assumir sua culpa. E foi Arnaldo quem reconduziu o assunto com delicadeza. Senhoras, o senhor Pedro quer recompensá-las de alguma forma e gostaria de saber do que estão precisando. Não precisamos de nada, respondeu Carmen. Somos pobres, mas temos o suficiente para viver com dignidade. Não precisamos mais do que temos. Surpreendendo a todos, Terezinha falou: eu preciso. Filha, o que quer desse senhor? Perguntou Lucinda. Quero que ele arrume um emprego para mim. Quero ganhar a minha vida com meu suor, mas não consigo arranjar trabalho. É só o que quero, mãe. Augusto aproximou-se do pai e lhe sussurrou ao ouvido: por que não a leva para ajudar mamãe? Nossa casa é tão grande. Ela poderia ajudar Sabina. Pedro gostou da ideia. Eu posso ajudá-la, Terezinha.
Se quiser pode ir trabalhar na minha casa. Eu quero, respondeu de pronto. Lucinda interveio e falou enérgica. Não vou permitir que trabalhe na casa desse senhor. Por favor, não insista porque não vai adiantar. Augusto, que até aquele momento nada havia dito, falou. A senhora não precisa se preocupar. Ela será bem tratada. Minha mãe precisa de alguém para ajudar na limpeza da casa. Será bom para as duas partes. Lucinda, irritada, respondeu. Já disse que ela não vai, portanto, ponto final nessa história. Aceito e respeito a decisão da senhora, falou Pedro, mas gostaria de indenizá-la de alguma forma, se me permite. Percebendo que a mãe iria negar ajuda, Terezinha se adiantou. Aceitamos sim, senhor Pedro. Não somos pessoas interesseiras, mas estou desempregada, meu irmão também, vivemos de bicos que ele e minha mãe fazem, e minha avó não tem mais idade para trabalhar, enfim, não cabe a que orgulho, que não vai nos levar a nada. Sabe a decisão, concordou Arnaldo. É justo que seja assim. Sem esperar reação de Lucinda, Pedro fez um cheque e entregou nas mãos de Terezinha. Acredito que essa quantia deve ajudá-los até você e seu irmão conseguirem um emprego fixo. Terezinha aceitou e, ao olhar a quantia, disse surpreendida. Senhor, é uma quantia muito alta, não precisamos de tanto. É o mínimo que posso fazer depois de ter prejudicado tanto a vida de vocês. Carmen, dirigindo-se a Pedro, comentou. Pode ir em paz, o seu pedido de perdão foi aceito. Quero que encontre o seu próprio caminho, que o conduzirá à paz desejada. Não lhe quero mal, espero que o senhor seja feliz, completou Lucinda. Pedro, emocionado, agradeceu. Obrigado, espero que João onde estiver também possa me perdoar. Ao se levantarem para sair, Augusto, aproximando-se de Carmen, disse. Desculpe, senhora, mas tenho a impressão de que a conheço de algum lugar. Seu rosto me é familiar. Tenho também essa impressão. Parece que já o vi no parque ao lado de uma moça pela qual sinto uma grande simpatia. Seu nome é Clara. É isso, exatamente, estou me lembrando, já nos vimos no parque. Inclusive Clara me contou sobre a senhora, o apoio que lhe deu certa ocasião sem ao menos conhecê-la, apenas movida pela generosidade. Posteriormente, conversou com Nancy e, acredite, fez grande diferença na vida dela. Posso dar-lhe um abraço? Claro. Ambos se abraçaram. Tome conta de Clara e de Nancy, pois são duas pessoas especiais. Sei que serão muito felizes, apesar do que possa acontecer. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Assustado, Augusto perguntou. O que a senhora quer dizer com isso? Nada, meu jovem. Apenas me refiro à própria vida que sempre nos apresenta surpresas, só isso. Saindo à rua, Pedro permanecia em silêncio. O que foi, pai? Seu coração não está mais aliviado. Conseguiu se desculpar, agora o que resta a todos nós é aprender que é preciso pensar antes de tomar decisões que podem envolver outras pessoas. Estou orgulhoso do senhor, pai. De alguma forma, o senhor se redimiu, agora é retomar inteiramente a sua vida sem afundar na culpa. Obrigado, filho, e ao senhor também, senhor Arnaldo. Não me agradeça, senhor Pedro, fiz apenas minha obrigação de profissional, mas devo lhe dizer que também admirei sua postura e a sinceridade que eu senti em suas palavras. Assim que Pedro entrou em sua casa, Janete o interrogou. Posso saber onde você esteve esse tempo todo? Pode. Fui saldar minha dívida com uma família honrada que prejudiquei no passado. Agora me sinto livre desse pesadelo e também da sua arrogância. Aprendi, Janete, que nada se perde no tempo. A vida nos cobra reparações, e o que fiz foi o mínimo diante do grande erro que cometi. Agora me sinto mais em paz. Janete estava impressionada. Você foi pedir perdão? Sim, era a única coisa que podia fazer. Mas, Pedro,
Pedir perdão para pessoas que você nem conhece. Não conhecia, mas mesmo assim interferi cruelmente na vida delas. Cansado, disse para a esposa. Não quero mais falar sobre isso, Janete. Para mim esse assunto está encerrado. Peço-lhe que não toque mais nessa lembrança. Se quiser me denunciar, fique à vontade, nada mais me importa. Não vou fazer nada, Pedro. Não sou tão má assim, quero apenas que possamos viver bem sem mágoas e sem conflitos. Está bem? Obrigado, respondeu Pedro dirigindo-se para seu quarto. Pedir perdão é um ato de humildade, é dar testemunho de seu arrependimento, não significa a libertação da culpa, mas a oportunidade para reparar, reabilitar-se. Perdoar é a ação de esquecer a ofensa recebida não somente com palavras, mas com o coração, pois aquele que perdoa é capaz de anular qualquer sentimento de vingança e de desforra que possam surgir contra o agressor. Quem perdoa, pratica o bem mesmo a quem lhe tenha feito o mal. Capítulo 16. Livrando-se de débitos. O namoro de Augusto e Clara se firmava cada dia mais. Os dois estavam realmente apaixonados, pensando em se unir definitivamente nos laços do matrimônio. Silvia fazia gosto da união, e mesmo sabendo que Janete não aprovava o relacionamento dos dois, tratava-a com cordialidade e simpatia. Janete, depois do episódio com Pedro, tornara-se um pouco mais flexível, receosa de perder o homem que era seu companheiro havia 30 anos. Esquecera-se de Leandra, imaginando que também ela já não se importava mais com a vida de Augusto e Clara, mas não sabia o quanto estava enganada. Leandra alimentava cada vez mais forte o sentimento de vingança, de desforra, de vontade de vê-lo sofrer por causa do amor não correspondido. Imaginava que poderia acabar com o sentimento de Clara se criasse alguma situação que o colocasse em uma postura pouco ética ou mesmo fora dos padrões da moral. Era esse o seu objetivo. Ainda vou terminar com esse namoro ridículo, dizia a si mesma. Augusto vai se arrepender por ter me desprezado. Alheios a tudo o que Leandra arquitetava, os dois namorados faziam planos para em futuro próximo se unirem. Certa tarde, Silvia recebeu o telefonema de Janete que dizia querer ir até sua casa para uma visita de cortesia. Estranhou, mas ao mesmo tempo considerou que poderia ser na verdade uma maneira para se aproximar mais da sua família, da vida de Clara. Venha sim, Janete, concordou, terei prazer em recebê-la. Passada uma hora, Janete cumprimentava Silvia na porta de sua casa. Desculpe, Silvia, mas penso que está na hora de nos aproximarmos, afinal, nossos filhos vão se casar, não é mesmo? Seja bem-vinda, Janete, também penso assim, no fim vamos ser uma só família. Ambas se acomodaram na sala e conversavam quando Nancy, levada por Vilma em sua cadeira de rodas, entrou na sala. Janete levou um susto. Silvia, percebendo, falou. O que foi, Janete? Assustou-se com minha filha. Desculpe, foi uma reação involuntária. É que nunca havia visto sua filha assim tão de perto. E o que tem isso? Nada, como disse, apenas me assustei. Por que assustei a senhora? Questionou Nancy. Porque não tenho pernas e tenho só um braço, é isso. A senhora reparou que mesmo assim sou uma pessoa como a senhora. Falo, penso e sinto como todo mundo, por esse motivo estou viva, apenas meu corpo é diferente dos demais. Eu não disse nada. Desculpe. Silvia, com educação que lhe era peculiar, completou. Janete, tenho muito prazer recebendo-o em minha casa, mas gostaria de lhe dizer que não admito que magoe minha filha, mesmo porque não existe motivo para isso. Nancy é uma pessoa especial sim, mas pelo que é como ser humano e não somente por ser diferente fisicamente das outras pessoas, portanto, gostaria que a tratasse com a gentileza e atenção que ela merece. Sem jeito, Janete respondeu. Desculpe, Silvia, não quis ofender nem você nem sua filha, aliás, preciso ir, tenho um compromisso importante. Mas você acabou de chegar. É que havia me esquecido desse compromisso.
Sem esperar qualquer reação da anfitriã, a mulher levantou-se e rapidamente saiu, deixando Sylvia impressionada com sua atitude. Meu Deus, pensou, não é possível que ela ainda guarde em si tanto preconceito. Nunca vi ninguém agir dessa maneira, como se deficiência física fosse contagiosa. Olhou para Nancy e percebeu em seu rosto a tristeza de mais uma vez ser rejeitada. Abraçou-a. Querida, não fique triste. Janete é digna de pena. Mãe, ela tem razão, sou uma deficiente, assusto as pessoas pelo meu corpo. Sim, Nancy, você possui uma deficiência, mas a dessa mulher é mais grave, perigosa e desumana, porque é uma deficiência na alma, que a afasta das pessoas e de Deus, ao contrário da sua, que encanta todos os que a conhecem. Nancy encostou seu rosto no peito da mãe e agradeceu. Obrigada, mãe, por me aceitar como sou, por entender finalmente que preciso viver como as outras pessoas, que tenho sentimentos e desejos como todo mundo. Eu a amo. Filha, eu também amo você de todo o meu coração. Como já lhe disse, durante todos esses anos eu errei com você, mas foi por ignorância, por tentar protegê-la, temendo os olhares e pensamentos das pessoas, mas nunca a rejeitei como filha, apenas me enganei ao pensar que deveria excluí-la da vida lá fora. Hoje tenho consciência do meu erro e orgulho-me de sair com você, estar ao seu lado, vê-la dirigir-se às pessoas de maneira cativante, como faz nas reuniões, enfim, acompanhar o seu progresso. Só perceberam a presença de Clara quando a ouviram dizer: que cena linda, que família linda eu tenho. Juntou-se a elas com um carinhoso abraço. Posso saber o que aconteceu que gerou essa cena tão comovente? Sylvia ia omitir de Clara a atitude de Janete, afinal, ela seria sua sogra, teriam de conviver, sendo assim não viu motivo para falar, mas Nancy, que nada escondia da irmã, que amava, contou-lhe tudo o que acontecera. Não posso acreditar que Dona Janete ainda traz esse sentimento em seu coração. Será que nada faz entender que a vida não é feita de futilidades como ela pensa, de riqueza, glamour e brilho? A atitude de Augusto ao sair de sua casa não lhe ensinou nada, não a fez perceber que o que une as pessoas, na verdade e para sempre, é a generosidade com que são tratadas. Parece que não, filha, mas acredito que em algum momento ela vai aprender. O tempo é senhor de muitas respostas. Tem razão, um dia ela aprenderá de uma forma ou de outra, se não nesta existência, mas em outra. Mudando o rumo da conversa, Clara disse à sua mãe: Mãe, Augusto quer marcar a data do nosso casamento. O que a senhora acha? Acho natural, minha filha. Vocês se amam, não vejo razão para ficar adiando. Tem alguma data prevista? Ele quer que seja no dia do meu aniversário, ou seja, daqui a 3 meses. Acho uma bela data, Clara. Mas receio não ter tempo de preparar tudo. Filha, o mais importante já está preparado, o amor de vocês, a vontade de ficarem juntos, iniciando uma vida a dois, enfim, o importante é ir ao cartório para que tudo saia a tempo. Então podemos marcar? Claro, minha filha, conte comigo para ajudá-la nos preparativos. Nancy, que ouvia tudo em silêncio, manifestou-se. Clara, depois que você se casar vai continuar minha amiga? Estranhando a pergunta, Clara respondeu. Nancy, o fato de eu me casar não significa que você vai deixar de ser minha irmã querida. Estaremos sempre juntas, como sempre estivemos. Não faz sentido a sua pergunta. Quero que se sinta segura quanto ao amor que tenho por você. E o Augusto? Ele também lhe quer muito bem, Nancy. Será sempre seu amigo. Eu posso confiar nele? Perguntou na ânsia de se sentir segura. Pode sim, minha irmã. Ele não só ama como a admira muito. Mas você vai embora quando se casar, não vai? Clara sorriu. Tenho uma surpresa que acho que vai gostar. Eu e o Augusto decidimos que vamos morar aqui. Nossa casa é muito grande, nossa mãe nos convidou e aceitamos. O que acha disso?
Acho que é a melhor notícia que poderia me dar. Nancy, não quer ir fazer seu passeio até a beira do rio? Ouviram a voz de Vilma. Quero sim, Vilma. Lá eu sinto que minha tristeza vai embora e não penso mais nas pessoas que não gosto. Sei disso, e é por esse motivo que a estou convidando. Sei que gosta de ir no período da manhã, mas acho que vai lhe fazer bem ir agora. Vilma, disse Nancy no caminho, por que as pessoas são tão cruéis com aquelas que de algumas formas são diferentes? Essas pessoas, Nancy, não possuem o amor fraternal no coração, que nos aproxima do próximo, não compreendem que, na realidade, todos somos iguais na nossa essência porque somos criaturas do mesmo Criador, valorizam a aparência mais do que a essência e isso as torna cada vez mais egoístas e desumanas. Eu não gosto da Dona Janete, ela passa um sentimento muito ruim. Dona Janete se ilude em sua falsa verdade, ou seja, o que ela pensa ser o principal é o supérfluo, que contamina sua alma e prende ao egoísmo e orgulho. Precisamos ter compaixão de pessoas assim porque na realidade sofrem por si só, constroem um mundo irreal de futilidade e se jogam nele buscando a falsa felicidade que não se sustenta. Você tem razão, Vilma. Não sofra por conta da leviandade das atitudes de Dona Janete, Nancy. Pense nas pessoas que a amam e construa seu mundo de felicidade. Nancy deu por encerrada a conversa e colocou sua atenção ao que mais gostava. Ver e sentir o caminhar das águas do rio. Vilma, disse em certo momento, penso que deveríamos ser iguais ao rio. Dizem que eles correm em direção ao mar. O homem deveria seguir em direção a Deus, mas em vez disso, segue a direção de si mesmo, esquecendo que todos nós somos criaturas subordinadas àquele que nos criou. O homem evoluiu, aprendeu muito, descobriu muitas coisas a respeito do universo e da própria vida, mas se esqueceu de que não sabe tudo e jamais entrará nos segredos de Deus. Vilma ficou perplexa. Nancy, o que disse é muito profundo para alguém que até bem pouco tempo vivia fechada em si mesma. Nancy sorriu. Já lhe disse que aprendo com minha amiga Hortência. Às vezes, quando estou pensativa, ela conversa comigo e me ensina muitas coisas. Diz que é para o meu progresso espiritual e que devo passar isso para o meu semelhante. E é o que faço nas reuniões. E, assim, todos ficam impressionados com suas palavras. Não são minhas palavras, eu sou apenas a voz. Ela me diz que essa é a minha tarefa aqui na Terra. É o caminho da minha redenção. Sabe, Vilma, depois que comecei a ter contato com esse espírito comecei a me aceitar como sou, consegui sair do meu mundo e entrar de verdade no mundo exterior. Estou muito feliz por você, Nancy. Cada vez mais sinto que é realmente uma pessoa especial, não no sentido da sua deficiência, mas como ser humano. Obrigada, Vilma. Hoje eu entendo que a minha deficiência é na verdade a justiça se fazendo presente, é a bondade de Deus permitindo que eu mude uma história que não deve ter sido edificante no passado. Por tudo isso, não quero falhar novamente, quero resgatar meu passado e partir desta vida, livre de débitos. Meu Deus, nunca vi tanta lucidez, pensou Vilma. Capítulo 17. Ausência do bem. Ao saber da proximidade do casamento de Augusto e Clara, Leandra intensificou sua ira. Chegou o momento, disse a si mesma. Preciso pensar em algo forte, que desmistifique Augusto. Mas o quê? Vou precisar da ajuda de alguém, não posso mais confiar em Dona Janete. Depois do ocorrido com seu marido ela não quer mais se indispor com ele. Tenho de pensar em outra pessoa. Passou pela sua memória todos os seus amigos, até que se lembrou de um colega de faculdade que todos sabiam não possuir muito escrúpulo. Claro. O Mário, tenho certeza de que por uma boa quantia ele fará qualquer negócio. Decidiu-se e foi de imediato procurar o colega. O que a fez me procurar, Leandra? Aposto que não é bom negócio, afirmou o colega assim que a viu. E se eu disser que foi a saudade? Você acredita? Não. Faz muito bem, respondeu Leandra sorrindo. Quero lhe propor um negócio.
Tem grana envolvida? Claro, Mário. Sei que não faz nada de graça. Uma grana boa com direito à gratificação se tudo der certo como eu espero. Fechado. Antes de saber o que é, já aceitei. Leandra explicou o que pretendia, ressaltando que deveria ser algo que não deixasse dúvida quanto à veracidade do fato. Portanto, Mário, pense bem sobre o assunto e assim que tiver uma decisão entre em contato comigo. Tudo bem? Entendido, Leandra. Pode deixar que vou planejar alguma situação que o envolva e que não deixe a menor desconfiança. Fico aguardando seu contato, mas não demore. Assim se despediram. Leandra sentia-se satisfeita e dizia a si mesma. Sabia que tinha de ser o Mário, não tem escrúpulo quando se trata de dinheiro. Sempre quis esconder dos amigos que é um pobretão. Agora, Augusto, acabo com seu casamento de uma vez por todas, e como sou muito boazinha vou ser a única a acreditar em você, porque vou ser a única a saber da verdade. Só espero que Mário não demore para planejar tudo direitinho. Entregou-se à satisfação nefasta que a inconsequência proporciona sem imaginar que a má ação volta para o ofensor e nunca para o ofendido. Alheios aos planos de Leandra, Augusto e Clara se entregavam ao planejamento da cerimônia que tanto aguardavam. Trocavam juras de amor, deixando que a emoção os dominasse. Nessas ocasiões, não raro, tinham Nancy ao lado deles para que ela também participasse da felicidade que os envolvia. Deus foi muito generoso com vocês, disse Nancy. Podem sonhar porque sabem que têm condições de realizarem seus sonhos, ao contrário de mim, que estou muito distante da realização dos meus. Pode ser que seus sonhos pessoais não se realizem, minha irmã, mas pense no bem que faz às pessoas que a ouvem dizer palavras de incentivo e de esperança nas reuniões, elevando-as ao encontro com Deus por meio do conhecimento de si mesmas, da vida e do caminho seguro para o progresso espiritual. Isso é um sonho que se realiza. Nem todas as pessoas fisicamente perfeitas possuem o magnetismo que atrai tantas pessoas, falou Clara tentando alegrá-la. Sua irmã tem razão, disse Silvia. Aprendi que cada um de nós ocupa o espaço que nos foi destinado por Deus, que nos conhece como somos e nos dá o que precisamos para atingirmos nossa redenção. Sua tarefa na terra é edificante, minha filha. Hoje sei muito bem disso, pois você nos mostra a cada dia que a vida sempre vale a pena em qualquer situação. Aqui é o local do nosso aprendizado, o nosso acerto de contas, enfim, Deus também foi generoso com você. Permitiu que fizesse novamente sua lição de casa. Vilma, encostada na porta e ouvindo as palavras de Silvia, pensou. Como Dona Silvia mudou sua maneira de pensar e de agir. Graças ao Senhor as palestras estão lhe fazendo muito bem, direcionando-a para o caminho seguro do conhecimento da lei divina. Clara, percebendo a presença tímida de Vilma, chamou-a. Entre, Vilma. Venha fazer parte da nossa alegria. Desculpe, Clara, mas sei que esse momento pertence a vocês, a sua família, enfim. O que é isso, Vilma? Você também faz parte da família. O que estamos conversando não é segredo nenhum. Quero mostrar aos quatro cantos a nossa felicidade, não é, Augusto? Concordo, respondeu Augusto. Nada temos a esconder. Principalmente de você, Vilma. Temos muito que lhe agradecer, pois Clara me contou que graças a você muita coisa mudou nesta casa. Não é bem assim, as coisas mudaram porque todos se colocaram à disposição das mudanças que se faziam necessárias, ouviram e aprenderam, não ficaram apenas na teoria, mas colocaram em prática as sensatas orientações da espiritualidade. Silvia foi ao seu encontro e, abraçando-a, finalizou. Vilma, você sempre foi uma alma protetora de nossa vida, cuida de Nancy como se fosse sua filha. Aliás, muito melhor do que eu, que perdi muito tempo sem enxergar a pessoa especial que ela é. Sou-lhe muito grata por tudo e lhe digo que a consideramos membro da família, portanto, junte-se a nós. Emocionada, Vilma agradeceu. A tarde transcorreu festiva por conta da felicidade de Clara e Augusto, que era contagiante.
Passada uma semana, Leandra recebeu o telefonema de Mário. Vamos nos encontrar, já planejei o que fazer, só falta você aprovar. Sempre inconsequente e leviana, Leandra entregou-se à satisfação de saber que não haveria casamento e que poderia ter Augusto de volta. Na sua imprudência, nunca admitiu que nada fora para ele além de amiga, assim dava asas à imaginação de ser para Augusto seu amor. Combinado o local, ela saiu ao encontro de Mário. Ansiosa, disse assim que se encontraram. E aí, fale-me de uma vez qual é o seu plano. Imaginei que a melhor situação para comprometê-lo irremediavelmente com Clara seria colocar em seu carro um pacote considerável de droga para configurar a posição de traficante. O que acha? Perfeito. Mas, como faria isso? Muito simples, só preciso saber onde ele estaciona o carro quando vai para o trabalho. Vou abrir a porta e colocar a droga lá dentro. É tão fácil fazer isso que parece até brincadeira. Gostei da ideia, mas não tem perigo de a polícia descobrir. Não quero me envolver com a justiça. Claro que não, a não ser que alguém o denuncie. Assim está bom. Quero que Clara se decepcione e dê por encerrado seu envolvimento com ele. Nada de prejudicá-lo com a lei. Imagino que ela não vai perdoá-lo. Tem muita ética e não aceita nada que não seja correto. Acredito que não vai denunciá-lo, apenas se afastar. E ele, com toda a certeza, vai me procurar, pois sempre fomos amigos. Eu, generosa, vou compreender sua dor e acolhê-la em meus braços. Simples assim. Ouvindo-a falar, Mário pensou. Essa não tem escrúpulos, é melhor tê-la como amiga porque como inimiga quero distância. Se eu não precisasse tanto do dinheiro não me envolveria. De tudo o que já fiz essa é a pior tarefa, porque nunca prejudiquei o envolvido a esse ponto. Mas, enfim, foi o que apareceu na hora certa. Estou precisando muito de dinheiro que, diga-se de passagem, está difícil de ganhar e eu preciso manter minha condição social com meus amigos. Então, ouviu a voz de Leandra, estamos combinados? Sim. É só me dizer o lugar onde ele estaciona o carro e o procedimento será feito. Agora, precisamos combinar o pagamento. Calma, Mário, faça primeiro, depois lhe pago, pode ter certeza de que vai ficar contente, sou muito generosa para quem satisfez minhas vontades. Tudo bem, respondeu Mário, mas não tente me enganar porque também sei ser cruel quando necessário. Está me ameaçando? De forma alguma, estou apenas esclarecendo-a. Aguarde o meu contato, assim que descobrir, lhe aviso. Fico aguardando. Assim, ambos se despediram. Cada um levava em seu coração o peso do procedimento maldoso que fere a dignidade do próximo. Pode-se dizer que o mal é a ausência do bem, mas deixar de fazer o mal é o começo do bem. Toda a falta que se comete, todo o mal praticado é uma dívida contraída que tem de ser paga, se não for nesta existência, será na próxima ou nas seguintes, porque todas as existências são solidárias entre si. Leandra não conseguia enxergar além do seu desejo, não compreendia que não se compra o amor, que ele é uma conquista. A inveja e o orgulho imperavam em sua essência e impediam-na de enxergar além de si mesma. Ela estava satisfeita por achar que finalmente daria por encerrada a questão do casamento de Augusto. Você vai aprender, Augusto, que ninguém brinca com os meus sentimentos. Não sei se conto para Dona Janete ou não. Ela está muito diferente, mas assim como eu não gosta de Clara e quer terminar com esse relacionamento. Pode ser que me agradeça, vou procurá-la. Dirigiu-se até a casa da mãe de Augusto. Leandra, há quanto tempo não nos vemos? Aconteceu alguma coisa? Ainda não, Dona Janete, mas vai acontecer e acredito que a senhora ficará contente. Diga-me o que é, falou Janete curiosa. Com poucas palavras, Leandra colocou a par do que faria para acabar com o casamento de Augusto e Clara. Leandra, ele é meu filho. Não vou permitir que faça isso com ele. Calma, Dona Janete, não vai acontecer nada com ele. A intenção é somente desiludir Clara,
que, com certeza, certinha como é, não vai querer ir adiante com o casamento. Perplexa com a atitude de Leandra e com medo, Janete pediu licença e foi contar a Pedro o que acabara de saber. Este se controlou para não demonstrar indignação e pediu à esposa que ela concordasse com tudo e contasse a Leandra que lhe ajudaria. Assim, Janete retornou com Pedro e ele explicou que ele seria conivente com ela. Então, preciso que me digam onde Augusto deixa o carro estacionado. Vou lhe dizer, mas antes quero que me avise o dia em que isso será feito. Promete? Claro, senhor Pedro. Pretendo ficar por perto para testemunhar a ação, afinal, isso está saindo muito caro. Se quiser, podemos ir juntos. Combinado. Assim que Leandra saiu, Janete, aflita, disse ao marido. E agora, Pedro? Vai entregar nosso filho para essa megera? Nunca vou me perdoar de ter me envolvido com ela. Calma, Janete. Também tenho um plano que dará certo. É como se diz. O tiro vai sair pela culatra. Confie em mim. Vou agora mesmo falar com Augusto. Assim, ele saiu ao encontro do filho. Pai, o que o traz aqui a esta hora? Filho, preciso lhe contar um fato que me preocupa muito. Fale, pai. O que está acontecendo? Vou lhe dizer o que está para acontecer e que o envolve. Assustado, Augusto voltou a dizer ao pai. Por favor, diga de uma vez. Pedro colocou a par de tudo o que Leandra pretendia fazer. Ao término, Augusto completou indignado. Quem ela pensa que é para se meter na vida das pessoas como bem entender? Nunca tive qualquer envolvimento amoroso com ela, nunca lhe fiz promessas, não sei o que a faz supor que foi traída. Calma, filho. Na hora me veio a ideia que podemos inverter essa situação, ou seja, fazer o tiro voltar para o mesmo lugar de onde veio. O que o senhor pretende fazer? Vou lhe contar. Assim que terminou de explicar seu plano, Augusto disse. É uma ideia genial, pai, mas será que dará certo? Claro que sim, filho, confie em mim. Então vou com o senhor. Nada disso. Pense, Augusto. Você não pode aparecer, colocaria tudo a perder. Tem razão, a minha indignação não me deixa raciocinar direito. Despedindo-se do filho, Pedro tranquilizou-o. Fique tranquilo, vou resolver isso. Confie em mim. Ao sair, Pedro se dirigiu até a delegacia, onde narrou tudo ao delegado. E é isso, doutor, gostaria que a polícia estivesse no local e fizesse o flagrante. Avise-nos o dia e a hora certa que daremos cobertura e faremos o flagrante. Obrigado, doutor. Chegando à sua casa, encontrou Janete aflita. Aonde você foi? Liguei para Augusto e ele me disse que já havia saído havia algum tempo. E você só chega agora. Calma, Janete. Fui até a delegacia dar queixa, explicar ao delegado o que está acontecendo. Agora está tudo certo. Tudo o quê? Ele contou para a esposa o que havia planejado. Mas Leandra será considerada cúmplice ou mandante se o moço denunciá-la. Sim. E você não se importa? Por acaso ela está se importando por colocar Augusto em uma situação que poderá complicar sua vida, inclusive levá-lo preso? Não, Janete, não me importo. Ela está semeando e é justo que faça a colheita. Depois de 2 dias, Leandra telefonou para Pedro. Vou passar para pegá-lo, senhor Pedro. Será melhor irmos em um único carro, pode ser? Pode. Estou esperando-a. Assim que desligaram o telefone, ele ligou para a delegacia, que confirmou a presença de 2 policiais. Leandra chegou eufórica, tanto que incomodou Pedro. Por que tanta alegria, Leandra? Porque sei que a partir de hoje Augusto ficará livre para ser meu, senhor Pedro. Eu amo muito seu filho. Ama tanto que não mede consequências dos seus atos, mesmo que estes possam prejudicar a vida da pessoa que você diz amar, é isso? O senhor pode não acreditar, mas é isso.
para mim, o que importa na verdade é estar com Augusto para sempre, e estou a um passo de conseguir. O senhor concorda, não? Também prefere que eu seja a esposa de Augusto no lugar de Clara, estou certa? Claro. Se assim não fosse, não estaria aqui com você, concorda? Disse a fim de não despertar nenhuma suspeita. Concordo, respondeu Leandra sorrindo. Passados alguns minutos, Mário chegou ao local onde estava o carro de Augusto. De longe, sem serem vistos, Leandra e Pedro o observavam. Mário olhou para um lado e para o outro e com habilidade abriu a porta do veículo. Colocou um pacote com grande quantidade de droga pesada embaixo do banco e quando ia fechar a porta foi abordado pelos 2 policiais que apenas aguardavam o procedimento para dar-lhe voz de prisão. Esse carro é seu, senhor? Surpreso, Mário titubeou. Sim, é meu. E podemos saber por que estava arrombando a porta do veículo? É que perdi a chave e não tinha como abrir. Optei por arrombá-la, pois tenho compromisso importante e preciso ir com urgência. Antes poderia nos mostrar o pacote que colocou embaixo do banco. É uma encomenda sem importância, uma compra que fiz para minha mulher. Sem esperar, o policial abaixou-se, pegou o pacote, abriu e de imediato percebeu do que se tratava. O senhor está preso. A enorme quantidade de droga nos faz crer que se trata de tráfico de droga. Mário tentou negar, mas a chegada de Augusto derrubou por terra todo o seu argumento de que o carro era dele. Leandra tentou escapar, mas Pedro, segurando-a pela mão, levou até onde todos estavam. Desculpe, pai, mas precisava vir. Queria olhar de frente para Leandra para jamais me esquecer do quanto é desprezível. Eu não tenho nada a ver com isso, senhor guarda. Estava apenas acompanhando o senhor Pedro nesse flagrante. Mário, indignado, gritou. Você me garantiu que nada sairia errado. Como pode ter acontecido toda essa trama? Tem alguma explicação? Como todos ficaram sabendo do nosso plano, se somente nós 2 sabíamos? Eu não sabia de nada, repetiu Leandra. Foi você quem inventou tudo isso e, por mais que eu pedisse, não desistiu. Os policiais apenas ouviam as acusações, pois para eles estava claro que ambos eram cúmplices. É mentira, seu guarda, ela é a mandante. Apenas executei seu plano porque precisava de dinheiro, mas não tenho nada contra o moço. Não tem nada, mas mesmo assim agiu para prejudicá-lo, afirmou o policial. Os 2 vão para a delegacia. Ao ouvir a palavra delegacia, a raiva subiu fortemente à cabeça de Leandra, que deixou cair a máscara. Olhando para Pedro, ela disse: O senhor me traiu, é pior do que eu. Se é tão esperta como pensa, devia ter imaginado que eu não iria deixar você atingir meu filho, que não cruzaria os braços enquanto você o jogava na fogueira. Que pai seria eu se não o defendesse? Falou Pedro calmamente. Augusto, olhando-a nos olhos, completou: Não pense que um dia vou olhar para você porque não vou. Nunca senti nada por você e continuarei não sentindo, ou melhor, agora sinto desprezo. Portanto, nada que você fizer vai modificar meus sentimentos em relação a Clara nem os dele em relação a mim. É melhor nos esquecer. O policial colocou-os na viatura. Vamos até a delegacia, lá vão se explicar para o delegado. Antes de entrar no carro, Leandra olhou para Augusto e finalizou: Você não vai se casar com Clara, eu juro. Pode acreditar. Sem responder, Augusto acompanhou o pai e ambos foram tomar um café. Estamos precisando, disse Pedro. Obrigado, pai. Se não fosse o senhor, agora estaria em maus lençóis. A calúnia é uma trama urdida por um indivíduo contra o outro com o intuito de prejudicá-lo. É um monstro invisível que ataca o homem por meio dos ouvidos invigilantes e dos olhos desprevenidos. Suas consequências propiciam a alma culpada a longo período de tortura e sofrimento. Caluniadores que aniquilaram a felicidade alheia vivem pesadelos espantosos regravando nas telas da memória os padecimentos das vítimas, como no dia em que as fizeram descer para o abismo da angústia,
algemados ao pelourinho de obsidentes recordações. Capítulo 18. Novas amações. Clara mal podia acreditar em tudo que Augusto lhe contava. Não pode ser, disse indignada, essa moça não pode ser tão leviana a esse ponto. Pois é exatamente o que estou lhe contando. Quer dizer que se o seu pai não soubesse desse plano sórdido você iria ser acusado de traficante, é isso? Sim, meu amor. A intenção de Leandra era que você não acreditasse em minha inocência e terminasse com o casamento. Mas ela é a louca. Mais perigosa que louca, disse Augusto. Afirmou que não vai desistir e que vai acabar com nosso relacionamento. Portanto, Clara, precisamos estar atentos e confiar um no outro em qualquer circunstância. Sei que ela vai tentar novamente, pois me ameaçou e isso me preocupa, pois essa mulher não conhece limites. Você tem razão, meu amor, nossa felicidade a incomoda muito e isso ela não aceita. Querido, posso lhe fazer uma pergunta sem que se sinta ofendido? Evidente que sim, pergunte o que quiser. Você em algum momento teve um relacionamento com Leandra? Pode acreditar que não, Clara. Jamais namoramos ou tivemos qualquer envolvimento amoroso, embora ela achasse que tínhamos. Minha mãe contribuiu para que ela pensasse assim. Saímos como amigos e nada mais. Acredite. Eu acredito, amor. Queria apenas deixar claro essa situação. Augusto abraçou-a com carinho. Clara, eu a amo muito, nada vai nos separar novamente, portanto, peço-lhe que confie em mim, no meu sentimento por você. Vamos nos unir mais do que nunca para nos protegermos de qualquer energia negativa que possa abalar nossa relação. Você tem razão, vamos confiar de verdade um no outro, assim ficamos fortes para proteger nosso amor. Assim como Clara, Silvia também mal pôde acreditar quando soube do acontecido com Augusto. Mas essa moça é mesmo inconsequente. Será que não imaginou o mal que atingiria Augusto se seu pai não tivesse tomado a atitude que tomou? Pois é, mãe. A intenção dela era que eu não acreditasse em Augusto e terminasse com ele. Vocês precisam tomar muito cuidado com essa moça. Pessoas assim não desistem do seu objetivo, são muito perigosas. Mãe, o bem é tudo que está conforme a lei de Deus e o mal, tudo que dela se afasta. Necessário se faz compreender e se deixar mergulhar nessa máxima para que se possa fugir das tentações que o mal oferece. Desejar, sonhar, ir em busca das realizações e das conquistas é válido quando não passamos por cima das aspirações do semelhante. Todos têm direito à busca dos próprios anseios, mas temos o dever de respeitar os desejos do próximo e suas buscas, permitir que, como nós, ele também percorra a estrada de suas conquistas. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. A chegada de Nancy interrompeu a conversa das duas. Oi, irmãzinha. O dia está lindo hoje, não? Não sei, respondeu Nancy com o semblante entristecido. Não sabe? Posso saber a razão desse desânimo? Eu não estou me sentindo bem hoje, Clara. O que você está sentindo? Alguma dor? Não. Nenhuma dor, apenas estou triste, mas não sei a razão. Querida, disse Clara abraçando-a, não fique assim, não apague seu lindo sorriso que nos deixa tão felizes. Desculpe, mas quero ir para a minha cama. Você me leva? Claro. Assim que acomodou Nancy em seu leito, Clara perguntou para Vilma. Você sabe por que ela está assim? De verdade não, mas desconfio que deva ter sido por ter ouvido que você e sua mãe conversavam a respeito do que aconteceu com Augusto. Nancy ouviu? Questionou Clara assustada. Sim. Você sabe que tudo que se refere a você a atinge. Ela tem medo de vê-la sofrer, de perdê-la, enfim, seria bom que você conversasse com ela para tranquilizá-la. Vou fazer isso agora mesmo. Aproximou-se da cama da irmã e falou baixinho. Nancy, conte-me de verdade o motivo de sua inquietação. Você ouviu a minha conversa com mamãe? Ouvi.
E por que ficou assim tão triste? Porque tento medo de que aconteça algo com Augusto. Sei que você iria sofrer muito e eu não quero que sofra. Clara, emocionada com o carinho que a irmã sentia por ela, explicou. Minha irmãzinha querida, o que aconteceu não o atingiu. O pai dele agiu com precisão. Não quero que fique preocupada, nós dois estamos muito bem e vamos nos proteger por meio da confiança e do amor que sentimos um pelo outro. Porque algumas pessoas são tão más, Clara. Têm tudo para serem felizes e ficam correndo atrás da vida dos outros, em vez de agradecer por tudo que lhes foi permitido ter. É que muitas sentem-se insatisfeitas com o que possuem, querem sempre mais e geralmente o que pertence aos outros. Dessa forma, tornam-se imprudentes e egoístas e nem se dão conta do mal que fazem a si mesmas. Para elas andar, falar, enxergar, enfim, usar todos os sentidos é uma coisa tão natural que não dão a devida importância. Não imaginam quantas pessoas se sentiriam mais felizes se tivessem tudo isso. Meu Deus, pensou Clara, como Nancy pode ter essa postura diante da vida? Não se revolta, não questiona, não se desespera, é realmente um exemplo para as pessoas insatisfeitas por não possuírem tudo o que desejam. Nancy, cada dia mais aprendo com você, disse. Só lhe peço que não fique assim triste, angustiada, pois eu estou bem. Augusto também, e tudo dará certo, pode ter certeza. Eu vou orar por vocês, quero que sejam muito felizes. Obrigada, Nancy, nós somos muito felizes e queremos que você seja também. Clara encostou o rosto da irmã em seu peito, querendo demonstrar com esse gesto o quanto a amava. Nancy, receptiva ao carinho que recebia, fechou os olhos e se entregou ao aconchego. O dia do casamento de Clara e Augusto se aproximava. Atentos aos preparativos para o dia tão sonhado, esqueceram de Leandra. Na verdade, não sabiam o que havia acontecido com ela após aquele dia que ambos se esforçaram para esquecer. Entregavam-se ao doce embalo da imaginação e do sonho que tanto Clara quanto Augusto acalentavam no coração. Janete percebeu que a única maneira de ter de volta o carinho e o respeito do filho e de Pedro era aceitar Clara como sua nora, não que ela fosse a nora desejada, mas era a pessoa que Augusto amava. Ela entendeu que nada o afastaria da jovem e resolveu não mais lutar contra a correnteza. Em alguns momentos, entregue aos seus pensamentos, dizia para si mesma. Nunca pensei ter em minha família uma pessoa como Nancy. Não consigo olhar para ela sem me arrepiar de aflição, tenho medo de que Augusto possa ter um filho deficiente, às vezes, penso que será melhor Clara não engravidar, assim não correm nenhum risco. A senhora deseja alguma coisa, Dona Janete? Ouviu a voz de Sabina. Não, obrigada. Está tão pensativa. Quer que eu lhe faça um chá? Obrigada, Sabina. Quero apenas entender as armadilhas da vida. A senhora está falando da irmã de Clara, não? Sim. Desculpe dizer, Dona Janete, mas eu também sinto muita aflição quando olho para ela, mas ao mesmo tempo sinto compaixão porque deve ser muito triste ser como ela. Com tantas moças lindas por aí, Augusto foi se apaixonar justamente por Clara. Nosso destino está escrito nas estrelas, Dona Janete. Por favor, Sabina, você também não, já basta Pedro, que quer de qualquer maneira me convencer que tudo é natural, mesmo o que foge da normalidade. O tempo passou, mas não foi capaz de tirar da cabeça de Leandra o nefasto desejo de se vingar de Pedro por tê-la denunciado e propiciado a sua detenção e de Augusto por continuar com Clara. Havia ficado detida por um dia e aguardou a decisão em liberdade. Sua pena foi o trabalho voluntário, que cumpriu pela simples razão de não poder recusar. Quanto a Mário, permaneceu detido, tinha passagem pela polícia e foi enquadrado como traficante. Sabedor da proximidade do casamento de Augusto, Leandra tentou descobrir alguma coisa que o impedisse de se casar. Desta vez precisa dar certo, não posso errar nem confiar em ninguém, tenho de fazer tudo sozinha, mas juro que esse casamento não vai se realizar. Se pelo menos pudesse contar com a ajuda de Dona Janete,
Mas agora ela está aceitando o casamento. Não posso contar com ela nem deixar que saiba dos meus planos, para não acontecer novamente alguma interferência. Pensava constantemente nisso, até que um dia teve uma desastrosa ideia. Já sei, gritou satisfeita, porque não pensei nisso antes. Claro, não podia ser melhor. Mas vou precisar de alguém que me ajude, sozinha não darei conta. Sentada em uma mesa do lugar que costumava frequentar, passou pela sua memória todas as pessoas que conhecia, mas não chegava a nenhuma conclusão. A senhora está sentada aí há muito tempo e não pediu nada. Deseja beber alguma coisa? Ouviu a pergunta do garçom e, olhando, achou que encontrara a pessoa certa para o serviço. Conhecia-o havia algum tempo, pois frequentava o lugar com assiduidade. Era o tipo de pessoa que via a gorjeta que poderia receber na frente do atendimento que deveria dar, presenciar algumas vezes situações que a faziam crer que, por dinheiro, ele aceitaria qualquer trabalho, desde que bem remunerado.